Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatosh Aham Om. A minha voz leva sempre uns 5, 10 minutos para começar a aquecer e funcionar melhor. Então, na última aula, nós estamos hoje no Panchadasi, no capítulo 4. Panchadasi literalmente significa esse 15 capítulos, né, desse manual do Vedanta, considerado por muitos na nossa tradição como o manual do Vedanta mais completo e mais bem organizado. Ele foi escrito por Vidyaranya Swami, 750, 800 anos atrás, e ele, como eu disse, né, ele é considerado um ótimo texto vedântico. E mais recente, né, jovem, novo, somente 800, 750 anos. Isso dentro da nossa tradição não é nada, né? Na última classe, nós vimos dois aspectos do sonho. A definição do Jiva, nós vimos que existem 3 aspectos do Jiva: a personalidade do indivíduo, a personalidade dessa entidade experienciadora, ela experimenta 3 estados, né, de consciência mental, de estados mentais, né? O Vishwa é aquela entidade, isso é mais ou menos, vai em paralelo com a nossa classe de ontem, né? O Vishwa, ele é o Jiva no seu estado de vigília, desperto durante o dia, né? Transacionando. Esse é o Vishwa, é a entidade Jiva no estado de vigília, no qual a mente está totalmente extrovertida através dos órgãos sensoriais e os órgãos de ações estão totalmente extrovertidos para os objetos de experiência do campo, né? Essa dualidade é experimentada de forma total e absoluta nesse estado de vigília. Para o Jiva, devido a essa sobreposição, né, imposta por Maya, a dualidade é total realidade. Quando você diz para as pessoas que a realidade é não dualidade, as pessoas, naturalmente, elas não acreditam, porque é totalmente contraintuitivo, né? Então, nesse estado de vigília, o Jiva, ele sofre esse tipo de hipnose que faz com que ele perceba a realidade como dualidade. Isso é embutido mesmo nessa projeção de Maya. Mas existe um outro aspecto do Jiva, dessa personalidade do Jiva, dessa entidade, né, experienciadora, chamado Taijasa, que é aquele que brilha e experiencia o conteúdo de suas vasanas. Então, nós nos referimos a Taijasa, é o Jiva no seu estado do sonho. Taijasa, literalmente, significa aquele que brilha, aquilo que brilha. Então, as vasanas, o corpo causal do Jiva, ele brilha, e quando ele brilha, ele projeta essa realidade subjetiva que é inerente ao conteúdo da mente do indivíduo, e somente dele próprio, e ele aparece nessa dimensão que nós chamamos a realidade dos sonhos, né? Então, o Jiva experiencia esse outro estado de consciência chamado o estado do sonhador, né? O estado do sonho. E existe também o outro estado que nós cobrimos já diversas vezes, que é o estado do sono profundo, né? Que é associado a uma experiência muito, muito agradável, na chamada de Anandamaya Kosha, né? Aquela experiência de plenitude, aquela experiência de ausência de dualidade, ausência de sujeitos e objetos, nenhuma necessidade, né, de interagir, tentar controlar o campo, atrair o que eu quero, não tem necessidade de nada disso, portanto,
o jiva experiencia um estado extremamente agradável, né, chamado o estado de sonho. E o jiva, nesse estado de sonho, ele se chama o pranya jiva, ok? Aquele que é quase iluminado. Uma das definições do pranya jiva é aquele quase iluminado. Ele é quase iluminado porque ele experiencia a não dualidade, né? Mas ainda assim o intelecto é ausente, portanto ele não pode extrair a compreensão que a natureza da realidade é a não dualidade. Né? Mas ainda assim esse estado nos permite, por inferência, em retrospectiva, analisar aquela experiência, e o Vedanta nos ajuda, e compreender que a natureza da realidade é a não dualidade. Né? Entre tantos outros ensinamentos, naturalmente. Então, o verso 11, é daqui que nós iniciamos hoje, Marcelo? 10. Vai começar no 10. Ok. De acordo com as escrituras, a consciência assume a forma de múltiplos jivas e entra em seus corpos. A palavra jiva significa algo que dá vitalidade a um corpo. Jiva, a raiz dessa palavra jiva, significa viver, é aquilo que é vivo. Quando a gente fala os seres vivos, todos os seres vivos que nós conhecemos nesse planeta Terra, eles são tecnicamente denominados jivas, são seres viventes, vivos. Por que a gente sabe que eles vivem? Porque eles estão constantemente percebendo e reagindo aos seus ambientes. Alguns desses seres, eles são inanimados. Uma planta, por exemplo, é um ser vivo, ela percebe o meio ambiente e ela responde aos estímulos, mas ela não tem a habilidade de movimento, né? De animação, ela não se move, ela não se mexe. Ela se move um pouco, né? As plantas, elas vão procurar o sol, elas vão crescer mais quando existe uma densidade maior de árvores altas. Então, elas respondem, muito embora elas não sejam animadas, né? Mas o jiva significa aquele objeto vivo, um ser vivo, né? Ultimamente, eu tenho chamado os objetos inertes de também seres vivos, porque tudo que existe é vida. Os seres inertes, eles, embora eles não sejam sencientes, eles existem, portanto, eles são seres vivos. O inteiro planeta é vivo, entendeu? Só que em alguns desses objetos, essa senciência, ela aparece e aquele objeto começa a responder aos estímulos do seu meio ambiente. E outros não. No caso dessa garrafa, por exemplo, né? Ela não tem nenhuma forma de responder ao seu meio ambiente. E você sabe o porquê, Stella? Por que essa garrafa aqui ela não consegue responder aos estímulos do meio ambiente? Se eu colocar perto da luz, ela vai esquentar, mas ela não se importa e não causa nenhuma reação. Você lembra por quê? Quem é que lembra? Ela não tem um corpo sutil, é isso? Ela não tem um corpo sutil. Esse aqui é um objeto composto de 2 corpos, não de 3 corpos. E a senciência ocorre no corpo sutil. Significa dizer que essa garrafa ela tem uma predominância de tamas, entendeu? Existe rajas e existe sattva na construção de qualquer objeto inerte, mas não existe sattva suficiente para produzir um corpo sutil de modo que a consciência brilhe, né, para produzir o que nós chamamos de o jiva, um ser vivo, no sentido que é senciente porque ele responde aos estímulos, né? Se essa garrafa tivesse realmente essa capacidade, ela ficaria chateada que eu botei aqui perto da luz e ela está pegando, ela gosta de ficar fresca, ela foi desenhada para ficar fresca, né? Mas não, ela não se movimenta, ela não responde, ela não reclama, ela não diz nada. Por quê? Porque ela não é um jiva, né? Dentro da nossa denominação. De acordo com as escrituras, a consciência assume a forma de múltiplos jivas. Em outras palavras, a consciência assume a forma do universo com todos os objetos sencientes e os objetos inertes.
É como se a consciência assumisse a forma de todos esses múltiplos, inúmeros, infinitos números de objetos do universo. É como se a consciência ela se estendesse e aparecesse como essa diversidade de nomes, cores e formas. Mas, em realidade, nós sabemos que a consciência ela não assume a forma de nada, entendeu? A consciência é o substrato de tudo isso. Esses nomes, cores e formas, elas são somente projeções ou sobreposições, né? Do mesmo modo que o ouro, ele não assume realmente, ele não se torna realmente um anel, um brinco, uma pulseira. O ouro permanece ouro, mas essa sobreposição de formas e nomes, né? Aquela natureza substancial do ouro como ouro, entendeu? É simplesmente uma projeção, uma sobreposição intelectual criada pelo jiva humano. O jiva humano, em sua realidade, né? Que nós vimos ontem também, né? Aquela realidade projetada pelo jiva, né? Chamada Praktibhasika Satyam, ok? Essa realidade do jiva chama o anel, o ouro de anel, o ouro de brinco, o ouro de pulseira, o ouro de colar, okay? Mas na realidade o ouro permanece inalterado como ouro. Então o ouro ele não realmente assume esses nomes, cores e formas, são sobreposições dos jivas humanos que dizem isso não é mais o ouro, isso agora é um brinco, uma pulseira, isso e aquilo. Do mesmo modo, a consciência ela não assume, mas ela aparece como assumindo essa diversidade, essa inumerabilidade de nomes, cores e forças, devido a esse poder chamado Maya. Mas, como nós sabemos, a consciência é acarta. Ela não faz nada, ela não causa nada, ela não instiga nada a fazer algo, a se transformar em algo, ela não faz nada. Ela é simplesmente esse pano de fundo, esse substrato, né? Ela é a essência, ela pervade esse universo aparente na medida que essa projeção ocorre, ela ocorre dentro do âmbito dessa consciência que nós somos. Mas ela não faz nada, ela não assume realmente essas inúmeras formas, cores e nomes que nós damos para esse fenômeno chamado universo, né? De acordo com as escrituras, a consciência aparentemente assume a forma de múltiplos jivas e entra em seus corpos. Então, esse entra em seus corpos também precisa ser desdobrado, que a consciência não entra em corpo algum, entendeu? Se a consciência entrasse nos corpos, entendeu? Isso significaria que os corpos poderiam existir sem a consciência, de modo que a consciência mais tarde vem e diz assim, ok, eu gostei daquele corpo ali, eu vou entrar naquele corpo. Não. Tudo ocorre dentro de nós, dentro dessa consciência e existência, entendeu? A consciência não entra no sentido de que ela já é o substrato de tudo, as coisas brotam do mesmo modo que as plantinhas brotam do solo, e nada além do solo, nenhum outro local além do solo. Do mesmo modo, todos os objetos brotam, devido a esse poder de Maya, através desse poder, dentro do âmbito dessa consciência. E a consciência ela não faz nada. A consciência ela não entra nos corpos, ok? Mas devido a Maya produz esse universo que é subdividido em 3 dimensões, ou 3 fatias, ou ordens de realidade: a causal, a sutil e a física material, ok? Então, nós temos o universo, né, como potencial em sua forma semente, que é o corpo macrocósmico causal. Aí ele se desdobra no corpo macrocósmico sutil do universo, e aí ele grossifica para se tornar o corpo físico material do universo. Então, tudo isso ocorre dentro da consciência devido a Maya e essa projeção que Maya faz, que a Maya produz. Ela produz essa projeção, e essa projeção ela requer essas 3 ordens, causal, sutil e física material, e o corpo causal vai produzir o corpo sutil, e somente o corpo sutil realmente, entre aspas, entra o corpo físico dos jivas, ok?
é o corpo sutil que entra os corpos físicos de todos os jivas, até mesmo as plantas e as árvores. Elas possuem um corpo causal, um corpo sutil, e esse corpo sutil é o que vivifica a plantinha, que vivifica a árvore. No momento que aquele corpo sutil se desprende da árvore, a árvore começa a quê? Começa a morrer. Ela se torna matéria orgânica em decomposição. Ok? Então, os corpos sutis, Maya produz o corpo causal do jiva, produz o corpo sutil do jiva, e o corpo sutil do jiva vai produzir e vai entrar esse corpo físico material, vai desenvolvê-lo através dessa inteligência total de Ishvara, ele vai se desenvolver, e esse corpo sutil vai permanecer nesse corpo físico, vivificando e animando através do sistema prânico. Ele vai também animar, vai desenvolver as capacidades, né, mentais, emocionais, intelectuais. Tudo isso é devido a essa penetração do corpo sutil no corpo físico material. Vocês entendem essa distinção? Eu estou tentando desdobrar um pouco para a gente não interpretar erroneamente essa passagem. A consciência aparentemente assume a forma de múltiplos jivas e aparentemente entra em seus corpos. Não, os corpos, eles aparecem devido ao poder de Maya, né? Devido ao corpo causal, que produz um corpo sutil, e o corpo sutil anima esse corpo físico, né? E esse corpo físico se torna um jiva, ok? A palavra jiva significa algo que dá vitalidade a um corpo, né? Então, nós temos a tendência de imaginar que aquilo que dá vitalidade ao corpo são os pranas, é o ar da vida, o ar vital, o sopro da vida, né? Então, os pranas é um aspecto do corpo sutil, é uma função do corpo sutil. Vocês lembram? O corpo sutil ele é composto dos 5 pranas, ok? Entendendo o aspecto mental, emocional, o aspecto intelectual, o aspecto do fazedor, executor, o ego, o sistema de memória, tudo isso são funções dentro desse corpo sutil, ok? Então, o que ocorre aqui é que o prana é uma das funções do corpo sutil. A palavra jiva significa algo que dá vitalidade ao corpo, mas o que dá vitalidade ao corpo não é somente os pranas é um aspecto do corpo sutil, mas é a mente, é o corpo sutil como um todo que vai dar vitalidade, entendeu? As pranas, elas são muito associadas muitas vezes elas colocadas como se fosse o ser, a consciência, a vida, né? Por quê? Porque a gente sabe que quando o último suspiro deixa o corpo e ele já não retorna, o corpo imediatamente é declarado morto. Então, a gente associa esse prana, esse ar vital, esse ar inteligente desenhado para animar e ativar e operar esses corpos viventes, entendeu? A gente associa isso ao ser, mas não, é um aspecto do corpo sutil, mas é a mente, o intelecto como um todo, entendeu? Associado a essas funções do corpo, dos pranas, né, das funções fisiológicas, é que vão administrar e governar e animar e entrar esse corpo, vivificar e animar e manter, sustentar esse corpo, ok? Então, a palavra jiva significa aquilo que dá vitalidade. Então, o jiva é muitas vezes dito como, ele é colocado como sinônimo de corpo sutil, porque é o corpo sutil que vivifica o corpo físico. Mas como nós já vimos em diversas outras classes, inclusive em algumas classes antecedentes a isso aqui, onde nós vimos a distinção entre a consciência original, entre o corpo sutil, que é o aparato refletor, e a consciência refletida, ok? A consciência refletida, que é nesse texto chamada de
Chidabhasa, ok? Essa consciência refletida é o Jiva. Tecnicamente, corretamente falando, o Jiva é a consciência refletida, o Jiva não é o aparato refletor, ok? E porque o Jiva é a consciência refletida, ele tem a capacidade intelectual de reconhecer que a sua real identidade é a consciência, entendeu? Se ele fosse realmente, na medida que ele é totalmente identificado com o seu corpo sutil, ele está se identificando de novo, ainda assim, com matéria sutil. Portanto, ele vive sobre o poder de Maya, entendeu? E a vidya e a ignorância, a crença de que agora eu sou não somente o meu corpo físico, mas eu sou o meu corpo sutil. Eu sou todos esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, né? Essas memórias que surgem constantemente, essa constante atração que meus órgãos sensoriais sentem pelos objetos, que tiranicamente, né, me extroverte, né, em direção aos objetos, meus desejos, né, etc. Então, ele não poderia jamais determinar sua real identidade como consciência se ele realmente fosse o aparato refletor. Ele só tem a capacidade, a possibilidade de identificar, reconhecer a sua real identidade como consciência, porque ele não é matéria. E o corpo sutil é matéria sutil. Ok? Tudo que existe em Maya é matéria, é energia barra matéria, energia sutilizada e energia grossificada. O Jiva não é nada em sua real natureza, ele não é matéria, ele é o espírito. Você lembra alguns ensinamentos que dizem que nesse universo existem dois princípios operando, um é o espírito e o outro é a matéria. Matéria e energia, a mesma coisa, entendeu? Então, essa matéria e energia produzida por Maya, dentro do âmbito da consciência, quando o espírito infunde essa energia do universo, entendeu? Aí os jivas também aparecem, juntamente com os outros objetos inertes. Então, tudo no universo é uma composição desse princípio, né, espírito, que nada mais é que a consciência, a existência, né, em associação com as energias de Maya. Né? O Jiva, ele somente tem a capacidade de compreender que ele é a consciência, porque o Jiva, ele é a consciência refletida, Chidabhasa, ele não é o aparato refletor, isso é importante, eu gosto de enfatizar isso de novo e de novo, porque somente através dessa compreensão a gente desenvolve essa clareza de compreensão a respeito da real natureza daquilo que nós somos como jivas humanos, entendeu? Nós somos a consciência, nós não somos nenhuma dessas aspectos, funções do corpo sutil, ok? Naturalmente, a experiência, o jiva, em seu estado mental, emocional, intelectual e físico, né? Mas principalmente no seu estado emocional, mental e intelectual, ele é muito dependente da qualidade do aparato refletor. O aparato refletor, ele precisa ser purificado, refinado de tal modo que esse reflexo da consciência seja o mais claro possível, de modo que o jiva tenha a capacidade, a possibilidade, o potencial de compreender que ele é a consciência, não o aparato refletor. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Então, o jiva significa algo que dá vitalidade, é o corpo sutil que dá vitalidade a um corpo, vem da raiz de viver. Então, como nós vimos, tudo isso aqui para amarrar esse conceito de seres viventes, seres vivos, são todos os seres que possuem um corpo sutil, e o corpo sutil é aquilo que dá vida aos corpos inertes. Nós também possuímos corpos inertes. A gente sabe que tudo referente a mim, que é um objeto que eu percebo, é inerte à matéria. Né? Então, o meu corpo físico é matéria, os meus pensamentos são matérias, as minhas conclusões intelectuais são matérias, as minhas emoções são matéria, tudo é matéria.
A única coisa que não é matéria, mas que é espírito, é a consciência no qual todos esses fenômenos, todos esses objetos, densos ou sutis, eles aparecem, se modificam e desaparecem, né? Constantemente. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês, por favor, esclareçam as dúvidas, ou exponham suas dúvidas. Neste verso, a palavra jiva significa um indivíduo no estado de vigília. Não existe uma entrada real, porque a consciência é toda pervasiva e sempre presente. Mas Maya faz parecer que a consciência vem de outro lugar para criar esses seres vivos. Mais ou menos o que eu expliquei para vocês mais detalhadamente. Consciência pervade, é o substrato, ela não faz nada, ela é a carta, ela não se modifica, ela é nirvikara, ela não se transforma, já que ela não se modifica, a transformação não existe para a consciência não se expande, não se contrai. Na consciência, ela jamais se modifica, e ela é o substrato de tudo. Ok? A palavra jiva significa um indivíduo no estado de vigília, e não existe uma entrada real, porque a consciência não entra os corpos, porque ela pervade tudo, ela é sempre presente sem jamais se modificar. Mas Maya faz parecer que a consciência vem de outro lugar para criar esses seres vivos. A entrada pode ser vista adequadamente como um reflexo pratibimba chaitanya, é o termo técnico, da consciência que reflete no corpo sutil para produzir os jivas, ok? Os jivas são pratibimba chaitanya, consciência refletida. O corpo sutil é feito de muito sattva, uma substância material, ó. Eu estava dizendo, tudo que existe, é mesmo o corpo sutil do jiva, nada mais é do que matéria, ok? O corpo sutil é feito de sattva, uma substância material criada por Maya, que é capaz de refletir a consciência, de modo que o jiva se torne um ser vivo senciente. Ele sente, ele percebe, né? Ele se move pelo poder de rajas. Agora, aqui apresenta uma distinção em dois tipos de jivas que eu tinha elaborado anteriormente. O jiva, ele pode ser animado ou inanimado. Ele pode ser inerte, ou ele pode ser um ser vivo, né? O jiva humano, ou pode ser um jiva não humano, né? Então, o que faz o jiva animar, ser totalmente animado, é uma predominância ainda maior de rajas. Esse sistema, o sistema dos pranas, né, do indivíduo jiva, ele é carregado de muitas rajas que permite não somente, né, o controle e operação desse equipamento chamado nosso corpo humano, né? Ele controla tudo internamente e nos dá também a energia de modo que a gente possa fazer o quê? A gente possa se movimentar, né? A gente se move, a gente vai para cá, vai para lá, e internamente esses rajas, essas energias prânicas, elas vão operar esse equipamento, né, à perfeição, até que o equipamento vai envelhecendo, exatamente como qualquer máquina criada pelos jivas humanos, né? Aí ele vai se tornando menos funcional e mais defeituoso. A entrada pode ser vista como um reflexo pratibimba. O corpo sutil é feito de sattva, uma substância material criada por Maya, que é capaz de refletir a consciência, de modo que o jiva se torne um ser senciente, vivo, e ele se move pelo poder de rajas, né? Então, o sistema prânico, todos os sistemas fisiológicos do jiva, eles têm uma predominância enorme de Rajoguna. Rajoguna é aquilo que permite, né, todo esse dinamismo, né? Todos os controles, temperatura, pressão, todas as funções fisiológicas, digestão, etc., né? Excreção, tudo isso requer esse rajas, né? Ok. O verso 11, Vidyaranya Swami diz que a consciência pura, o substrato do universo, o corpo sutil e o reflexo da consciência no corpo sutil, constituem o jiva. Viva! Agora ele deixou bem claro o que é um jiva, né? Ele falou assim, a consciência pura,
pure consciousness, ok? A consciência livre e independente do poder de Maya, a componente que é autoluminosa, sempre presente na presença e na ausência de Maya e a projeção do universo. Essa consciência pura, livre e independente de Maya e suas projeções, em associação com um corpo sutil, ela produz um reflexo ou um brilho da consciência, que é o que nós chamamos de Jiva, ok? A consciência pura, que é o substrato, o corpo sutil e o reflexo da consciência no corpo sutil é o que define um Jiva, é o que constitui o Jiva. Então, esses três princípios, a consciência é esse princípio essencial, básico, fundamental, né? Ela associada ao corpo sutil, como muitas vezes eu gosto de dizer, o que ela faz? Ela brilha. Ela brilha como? Ela brilha com senciência. A senciência, se diz, Alex, ela brilha com senciência, ok? Então, a consciência, quando ela pervade, ela não penetra o corpo sutil, entendeu? Quando o corpo sutil ele ocorre, ele emerge dentro dela, esse corpo sutil, porque ele é banhado nessa consciência, ele brilha com senciência. Quando ele brilha com senciência, ele não somente produz o corpo físico, mas ele depois infunde o corpo sutil e o opera, o vivifica, o anima, até que esse corpo sutil, ele deixa esse corpo físico, ele se desassocia desse corpo físico e ele permanece não encarnado. Esse corpo sutil é quase que eterno. O corpo sutil do Jiva individual, ele não morre com a morte do corpo físico, ok? Ele é quase eterno, ele é sem início e quase sem fim, né? As escrituras dizem que existe somente um fim para o corpo sutil do Jiva humano. E esse fim é moksha, ou liberação do samsara, um autoconhecimento tão firme, claro, de tal modo que esse corpo sutil se dissolve no oceano da consciência, do mesmo modo que um rio, né, que vem lá dos Himalaias, lá do pico dos Himalaias, gradualmente chega, né, no nível do mar e se dissolve no oceano, se dissolve, né? Então, essa consciência, a consciência, o substrato associado ao corpo sutil, ela produz um reflexo, né? Ela produz um brilho no corpo sutil, e esse brilho no corpo sutil é o que nós chamamos de Jiva. Agora, o Jiva, o que é o Jiva? O Jiva, ele é a consciência, mas para a gente definir realmente, tecnicamente, o Jiva, a gente tem que dizer que o Jiva é a consciência em associação com o corpo sutil, produzindo, então, um brilho ou um reflexo no corpo sutil, que é o que define o Jiva. Mas o Jiva, fundamentalmente, é a consciência. E é essa compreensão que nos permite, entendeu? Extrair e reter esse conhecimento a respeito da nossa real natureza, que não é matéria, mas é o espírito, que não é energia, mas é consciência. Consciência, quando reflete no corpo sutil, brilha no corpo sutil, produz o Jiva humano, que nada mais é do que consciência. Okay? Por todo esse texto, usa-se uma outra palavra para o Jiva. Esse Jiva, nesse texto do Vidyaranya Swami, é denominado como Chidabhasa. O Chid significa consciência e a Abhasa significa um brilho, um reflexo. Ok? Então, é isso aí. O verso 12 a 13. Alguém tem alguma questão, dúvida a respeito desse tópico? Sim, Luciana? Eu continuo assim confusa com o Jiva, porque o corpo sutil é o aparato refletor, certo? Então ele não é o Jiva. Então o Jiva ele é simplesmente
o reflexo no corpo sutil, mas a gente não pode dizer que ele é o corpo sutil, então, já que o corpo sutil é o aparato refletor. A gente não pode dizer que o Jiva é o corpo sutil, mas o Jiva, ele é um fenômeno que depende do corpo sutil. Essa é que é o trick da situação, entendeu? O Jiva é a consciência em associação com Maya, que produz um corpo causal e um corpo sutil, e na medida que o corpo sutil surge, a consciência que pervade o corpo sutil brilha com essa inteligência, né, senciência, que produz o corpo físico e anima esse corpo físico com vitalidade, etc, etc. Entendeu? Então, o que é o Jiva? O Jiva, em sua essência, é a consciência, mas o fenômeno Jiva é uma associação da consciência pura. E a consciência pura não é Jiva. O Jiva, Krishna diz no Bhagavad Gita, entendeu? Tudo que existe, né, nesse universo, todos os objetos sencientes, tudo isso, entendeu? Existe dentro de mim, mas eu não estou em nada disso, entendeu? Então, o Jiva, ele é esse fenômeno que ocorre da consciência aparentemente associada, entendeu? Com Maya, que aparentemente produz o corpo sutil de tal modo que essa consciência brilha no corpo sutil para produzir aquilo que nós chamamos do indivíduo Jiva, ok? Então, o que é o Jiva? O Jiva é a consciência associada a Maya, ok? Associada a um corpo sutil, mas se o Jiva, que é o reflexo da consciência no corpo sutil, ele se identifica com o corpo físico ou com o corpo sutil, ele vive no samsara. Ele é totalmente preso, identificado com todos esses objetos sutis que ocorrem no âmbito do corpo sutil, e ele vive uma vida de sofrimento chamado uma vida sansárika, entendeu? Então, essa identificação do Jiva, que é muito firme, né, com o corpo físico e posteriormente, quase que inconscientemente, é muito firme também, sólida, com o corpo sutil, né, com as noções, ideias, e as crenças, né, as emoções, as memórias, as histórias de vida, tudo isso. Então, essa identificação problemática, ela precisa ser transformada, entendeu? Precisa ser shifted, ela precisa ser transferida do corpo físico, do corpo sutil, à consciência, entendeu? Porque o Jiva, veja bem, o Jiva é uma associação de dois princípios, espírito e matéria. Se ele se identifica com matéria, ele sofre. Se ele se identifica com espírito, ele é livre, entendeu? O Jiva, esse fenômeno que nós somos, ele pode se identificar com a matéria sutil, ele pode se identificar com a matéria física grossa, que é o corpo físico. Ele sofre igualmente. Se ele se identifica com a matéria ainda mais sutil, que é o corpo causal, ele sofre igualmente. Então, a única alternativa para a libertação desse sofrimento é a identificação com a consciência como consciência. Entendeu? Então, o que é o Jiva, Luciana? O Jiva é a consciência e ele ocorre como? A consciência, sempre que Maya entra em operação, ela produz esses três corpos, aí a consciência, que está banhando tudo, ela brilha para produzir um fenômeno chamado Jiva. O Jiva, aparentemente, depende de Maya, depende de Ishvara e depende da consciência, até que ele compreenda que ele é a consciência. Aí ele, a partir dessa perspectiva como consciência, ele sabe que ele não depende de Maya, Ishvara, nem do corpo sutil, porque ele é a consciência original. Entendi. Ele na verdade, ele existe dependendo dos corpos, mas, na verdade, ele não é nada disso, ele é só pura consciência. Exatamente. Isso é que é chamado de autorrealização, autoconhecimento, né? Ou iluminação, entendeu? É o reconhecimento de sua real natureza. Isso liberta o Jiva de uma montanha de sofrimentos que são totalmente decorrentes dessa identificação problemática com o corpo físico e o corpo sutil, principalmente. Entendeu? Ok? Vai, devagarzinho vai ficando mais claro, mais claro, mais claro. É assim mesmo que a gente se move. Maya, o poder de Ishvara, agora vai explicar melhor o Maya, que Maya que é o responsável por toda essa bagunça, toda essa confusão e todo o sofrimento que existe, né,
nesse plano tridimensional humano. Maya, o poder de Ishvara, ilude os jivas e eles se esquecem da sua natureza como consciência. Assim iludido, o jiva acredita ser pequeno, acredita ser inadequado e acredita ser incompleto. Ele acredita que os objetos que se apresentam dentro dele sejam a única solução para resolver esse problema de inadequação, pequenitude, pequenez, incompletude e etc. Né? Em virtude dessa crença, dessa identificação equivocada, ele se identifica com o corpo físico, o corpo sutil, e vem a sofrer, aquilo que eu acabei de dizer para a Luciana. Assim é descrita, em suma, a dualidade criada por Ishvara. Então, Ishvara, né, na verdade, nesse âmbito, a gente se refere mais a Maya. Maya é que cria a dualidade da não dualidade, né? Então, essa vidya, essa ignorância, né, aparente, né, que ele cria dualidade e cria os jivas, e os jivas eles já nascem, né, dentro desse contexto de total, como é que se diz? The veil, o velo da ignorância, o velo da, né, a crença real, né, firme, né, sólida, de que a realidade é a dualidade, que os objetos são reais e o propósito dos objetos é exatamente aquele de me resolver, me completar, me satisfazer, né? Então, o jiva, ele vive nessa condição. E quem é o vilão dessa história? É o Mr. Maya. A gente tem que isentar Ishvara e a gente vai compreender no outro nível por que Ishvara ele não é responsável realmente pelo sofrimento humano, entendeu? Pelo sentimento de inadequação e por todas as atividades adármicas dos jivas humanos. Maya, o poder de Ishvara, ilude os jivas e eles esquecem sua natureza como consciência. Assim, iludido, o jiva acredita ser pequeno, inadequado e incompleto. Naturalmente, o jiva, identificado com os três corpos, imediatamente ele desenvolve esse sentimento de incompletude, de insuficiência, de pequenez, de limitação, porque todas as constituições criadas por Maya Ishvara, todos os objetos, eles são limitados por suas qualidades, propriedades, constituições, atributos, etc. Então, cada objeto é limitado. Então, o jiva imediatamente ele fala, putz, eu sou limitado. Né? No início, eles pensam, não, eu sou o centro do universo. Né? Isso tudo é eu. A minha netinha, ela está com 2 anos e meio, ela está começando a se tocar que ela não é o centro do universo, porque o pai está começando a colocar um pouco de limite. Senão, ela simplesmente, não, eu sou o centro do universo aqui, eu tenho poderes ilimitados, porque quando eu quero alguma coisa, eu posso gritar, porque ela nasceu com uma voz de uma cantora de ópera, ela grita e todo mundo, para se livrar do grito dela, né, dá para ela o que ela quer. Né? Aí, devagarzinho, ela vai compreender que ela não tem todo esse poder, que todo mundo nesse universo, nesse planeta, todo mundo quer o que quer, quando quer, mas a vida não é bem assim. Né? A gente não tem esse poder de obter e haver sempre tudo aquilo que a gente quer. Né? Então, o jiva ele vai se dar conta da sua incompletude, as suas limitações, e vai desenvolvendo esse sentimento de vulnerabilidade, de ser incompleto, pequeno, inadequado, né? Essa complexidade psicológica humana. Né? Tudo isso em virtude dessa crença de que ele, né? Essa crença fundada nessa ignorância de Maya, de que ele é os 3 corpos. Essa identificação com o corpo, ele vem a sofrer. Assim é descrita essa dualidade projetada por Maya. Maya projeta dualidade. Dentro dessa dualidade, ele produz Ishvara, produz Jiva e Jagata, o universo, os outros objetos percebidos por Jiva. O Jiva é esse princípio, existem 3 princípios nessa projeção de Maya. Ishvara, Jiva e Jagata.
O Jiva ele tem um papel muito importante, como, né, nós já determinamos diversas vezes. O Jiva ele fornece Ishvara as suas ações, que fundamentalmente são todas elas baseadas na crença de que a dualidade é realidade, e o Jiva continua colocando ações a partir daquela plataforma equivocada de compreensão e gerando as vasanas, né, fundadas nessa ignorância universal, cósmica, entendeu? Que permite a Ishvara manter essa ordem, esse universo, que é todo ele criado como um palco para o Jiva, entendeu? E é todo ele projetado como dualidade e mantido não somente através de Maya Ishvara, mas através dos Jivas. Aí fala assim, putz, mas quem que começou a produzir essa ignorância? Foi o Jiva ou foi Maya ou Ishvara, entendeu? Então, aí, de novo, a gente volta para aquela compreensão de que nesse universo manifesto não existe início, é beginningless. A realidade de Mithya não é linear, ela é cíclica, ok? Ela é cíclica. Vasanas produzem o corpo macrocósmico do universo, que se manifesta através do sutil e do físico, né? E os jivas são aquelas máquinas, eles são os instrumentos que produzem ações que vão ficar sustentando o corpo macrocósmico causal do universo, né? Com todas esses sanchita karmas, que mais tarde vão constituir a condição do campo dármico para que os jivas possam continuar a interagir e produzir constantemente mais e mais karmas, que vão produzir mais e mais resultados, que vão produzir vasanas, que vão moldar posteriormente o campo. Então, isso é cíclico. Do mesmo modo que nós não podemos jamais definir se a galinha chegou primeiro do que o ovo, ou vice-versa, do mesmo modo, nós não podemos dizer que primeiro foi Maya, depois foi Ishvara, depois foi o Jiva, depois foi o Jagata. Não, é cíclico. A gente pode ver a responsabilidade do Jiva e dizer assim, não, começa no Jiva, porque o Jiva é que fornece todas as vasanas. Okay? Então, esse poder de Maya, ele produz esse universo e assim é descrita, em suma, a dualidade criada por Maya e Ishvara. A consciência não é dual, mas parece ser dual quando o Jiva vem à existência. A consciência, ela projeta esse universo ele não é dualidade, ok? Ele é uma totalidade de nome, cores e formas que não existe nenhuma distinção, a menos que o Jiva apareça nessa equação do universo e comece a denominar nomes, entendeu? Aos objetos que ocorrem. Então, a consciência é não dual, mas ela parece ser dual quando o Jiva vem à existência. Quando o Jiva vem à existência, aí a dualidade realmente ocorre. Okay? Ocorre o Jiva, o sujeito Jiva e os objetos que aparecem, né, no âmbito dessa consciência refletida, Chidabhasa do Jiva. Né? Então, o Chidabhasa, ele percebe o mundo, essa dualidade sujeito-objeto ocorre através do Jiva. Essa dualidade ocorre somente quando o Jiva aparece na existência, ok? E é mais especificamente, essa dualidade é um princípio, é um fenômeno psicológico que ocorre na mente do Jiva humano, ou dos Jivas com intelecto mais sofisticados, ok? A experiência da dualidade não desaparece com essa compreensão a respeito da nossa real natureza como consciência. A experiência da dualidade não desaparece, apenas a crença de que a dualidade é realidade. Agora, tem alguns versos que vão desdobrar dois aspectos dessa projeção de Ishvara e do Jiva, que é a dispersão e o estilhaçamento. Então, o próximo tema do texto aqui, nessa análise da criação ou projeção do universo através de Maya, Ishvara, né? Então, a Vinyaranya vai continuar a elaborar sobre esse fenômeno, né? Que é o Big Bang, como alguns cientistas, né,
descrevem, né? Então, o tema aqui é escrito dispersão e estilhaçamento. Os versos 14 a 31 refinam nossa compreensão, apreciação de Ishvara e do Jiva. Não? Eles vão refinar a nossa compreensão e também a apreciação não somente de Ishvara e do Jiva, mas Maya, Ishvara e Jiva. Não? A gente vai desmembrando isso para compreender melhor como essa projeção de Maya Ishvara ela apareceu, né? Ela surgiu, né? Dentro da consciência. Ishvara é condicionado por Maya, em outras palavras. Ishvara depende de Maya ou Ishvara é livre de Maya? Então, essa é uma questão, né, muito sutil, que ela é discutida, né, diversas vezes filosoficamente em alguns círculos do Vedanta. Né? Nós vamos analisar um pouco essa discussão. Ishvara, ela depende de Maya ou Ishvara é livre de Maya? Né? Ishvara é pura consciência em associação com Maya. Né? Então, já está começando a definir essa equação. Ishvara, ela é consciência associada com Maya. Né? Então, isso nos diz que Ishvara é um produto da consciência em associação com Maya. Então, Ishvara, que fundamentalmente é pura, Sattva, ela depende de quê? Depende fundamentalmente da consciência, mas Ishvara aparece somente quando Maya, né, ele opera o seu poder para produzir essa primeira energia, esse primeiro vritti, essa primeira modificação dentro do âmbito da consciência chamada Ishvara. Então, Maya, que é esse prakriti original, primordial, extremamente sutil, é como o aparato macrocósmico refletor do universo, mas é extremamente sutil. Ele é tão sutil que ele, nessa projeção, o que ele reflete é Sattva Guna, que é a energia mais sutil dentro do âmbito da experiência humana. Sattva Guna é a energia mais sutil. Essa energia é um produto da consciência em associação com esse espelho macrocósmico refletor chamado Maya. Okay? Maya, esse aparato, ele irá produzir primeiro Ishvara. Então, Ishvara, ele é fundamentalmente Sattva Guna, e Sattva Guna é a primeira modificação que ocorre dentro do universo, uma vez que Maya projeta esse universo. Quando Maya projeta esse universo, ele projeta o quê? A primeira dualidade, consciência e Ishvara, consciência e Sattva, que é a primeira das energias que se manifesta dentro da consciência. Ishvara é condicionado por Maya ou é livre de Maya? Ishvara é consciência associada a Maya. Maya desfruta do poder de velar. Existem dois poderes que são inerentes a Maya. Vocês já devem ter visto, ou já devem ter ouvido, ou estudado um pouco isso dentro do Vedanta Brasil. Existem dois poderes. Maya possui dois poderes. Um é chamado Vikshepa, que é o poder de projetar o universo, e o outro é o poder chamado Avarana, que é um poder que causa o que a gente chama de um velo, velar, né? De velar. Não somente velar, mas no plano da manifestação do universo, entendeu? É o poder que não somente vela, mas que grossifica a energia para causar o universo físico material. Então, Maya possui esses dois poderes, Avarana e Vikshepa, ok? Maya o poder de grossificar ou velar e o poder de projetar o universo. Né? Então, vamos devagarzinho seguindo essa análise e a gente vai resolvendo as nossas dúvidas e questões até que fiquem claras. Maya desfruta do poder de Avarana e Vikshepa. O primeiro estágio da criação, no primeiro estágio da criação, o poder de velar realmente, o poder velador de Maya, não é manifesto. Tá? Então, quando a gente fala
de Avarana, ela permanece como potencial ou não manifesto nesse primeiro estágio da manifestação. O que significa o primeiro estágio da manifestação? É quando Maya projeta Ishwara, e Ishwara projeta o universo, ok? Mas o que está faltando? Quando ele projeta o universo, ele tem o palco, ele tem os 3 mundos, tem o palco, mas ainda assim está faltando o quê? A complementação desse universo é quando o Jiva, a entidade, né, para o qual esse palco foi criado, ele aparece, né, na cena. Quando o Jiva aparece, aí essa criação é completa, é dita completa. Então, no primeiro estágio da criação, o poder velador de Maya é inativo, é imanifesto. Por quê? Porque os Jivas não apareceram no primeiro estágio ainda. Quando os Jivas aparecem, esse poder de Avarana, esse poder que grossifica a energia, de modo a criar o Jiva, que depende do seu corpo físico para se tornar a entidade experienciadora, né? Então, essa energia, chamada Avarana, antes do aparecimento do Jiva, ela permanece como potencial no corpo macrocósmico causal do universo. No momento que ele se manifesta totalmente e os Jivas aparecem, aí essa energia chamada Avarana, ela aparece na mente do Jiva com o poder de velar a real natureza do ser, a real natureza do universo. O Jiva, ele sofre desse ocultamento, o velo, ou a avidya, ou a ignorância, e ele percebe o universo como dualidade. Ele percebe dualidade como realidade. Esse é o poder de velar, de ocultar, né? De cobrir, de esconder, né? Então, no início, nesse início da criação, Maya produz Ishwara, né? E Ishwara é o primeiro aspecto dessa projeção. Aí, com Ishwara, as 3 energias, os 5 elementos, aparece o universo, né? Então, essas 2 energias, Vikshepa e Avarana, entendeu? O Avarana, aspecto, o Vikshepa é o que permite a projeção do universo. Avarana, ele permite a grossificação da energia. E Avarana, no sentido de ocultamento, velamento, ela só é relativa ou referente ao Jiva. Quando o Jiva ocorre, aí sim esse poder de Avarana, ele exerce esse poder, esse papel de velar ou ocultar. Ele aparece na mente do Jiva como Tamoguna, ok? Tamoguna existe somente na mente do Jiva, né? Esse poder de ocultar, que é inerente à Maya, no primeiro estágio, com o poder de grossificar a energia, entendeu? Mas mais adiante, na mente do indivíduo Jiva, ele sofre essa vidya, essa incapacidade de compreender a real natureza, né, do universo, né? O poder velador, no primeiro estágio da criação, o poder velador de Maya é não manifesto, mas seu poder de projeção é manifesto e ativo. Velar já é tamas. Quando a gente fala em velo, já é a manifestação de Avarana na mente do indivíduo como tamoguna. Ele aparece naturalmente primeiro nos corpos causais de todos os jivas, entendeu? Velar é tamas, macrocósmico, e projetar é rajas, macrocósmico. Quando ele projeta o universo, entendeu? E cria esse universo macrocósmico, então nós denominamos de rajas. E rajas é o que vai, né, vai exercer todas essas funções fisiológicas no corpo sutil do jiva humano, né? Então, o jiva humano ele vai sofrer de um certo embotamento ou uma certa ignorância, vidya, ou ocultação, ou incapacidade de compreender realmente o que está ocorrendo, né? Isso é devido a essa energia original chamada Varana, que se manifesta como tamoguna no corpo sutil do indivíduo, né? Então, o corpo sutil do indivíduo ele vai ser sujeito a essas 2 energias, rajas e tamas, que originalmente, né, dentro do contexto de Maya, elas existem como Vikshepa e Avarana. Vikshepa vai projetar, né, Ishwara
automaticamente projeta o universo, os jivas ocorrem, aí esse poder de grossificação da energia chamada Varana, ele aparece como ignorância na mente do indivíduo jiva. Okay? Velar é tamas macrocósmico, projetar é rajas macrocósmico. Os gunas de tamas e rajas se manifestam mais tarde com o aparecimento dos jivas. Né? Nos jivas, aí que a gente fala sobre esses dois. Vocês lembram da denominação de gunas? Uma das denominações de gunas, gunas significam energia. São as três energias, sattva, rajas e tamas. A gente denomina as energias gunas quando elas operam o corpo sutil do jiva. Quando elas operam o corpo sutil do jiva, a gente chama de gunas, por quê? Porque essas três energias amarram, gunas significam as cordas. As cordas, elas têm o poder de amarrar o jiva. Amarrar o jiva em quê? Como? Amarrar o jiva no samsara, manter o jiva escravo, prisioneiro dessa manifestação, a qual o jiva não consegue realmente compreender sem o auxílio das escrituras reveladas pelo Lord Ishvara. Né? Então, esses gunas, eles vão aparecer na mente do indivíduo jiva e vão exercer aquela função chamada das cordas. Amarra. Cada uma dessas três energias amarra o jiva no samsara. Rajas vai amarrar o jiva no samsara, porque o jiva vai se tornar tão ativo, tão rajásico, né? Tão dinâmico, que ele vai ficar preso naquele meio ambiente rajásico de tal modo que se torna não somente uma vassana, mas um vício quase impossível de quebrar. Ação, ação, resultado de ação, 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 resultado de ação. Então, rajas, ela se torna esse tipo de corda. Tamas, também, ela vai amarrar o jiva no samsara, porque ela vai criar essas vassanas extremamente, né, apáticas, depressivas, procrastinativas, ou como a gente queira dizer, entendeu? O jiva, ele se torna inerte, e o que ocorre? Ele fica amarrado naquele ambiente, naquela condição tamásica, de tal modo que ele não consegue mais se mover. Tamas, esses gunas, essa energia, a varana, manifesta como tamas na mente do indivíduo, no intelecto do indivíduo, é a condição mais difícil. O indivíduo rajásico, pelo menos, ele tem energia suficiente à sua disposição para implementar modificação, para implementar crescimento, desenvolvimento, purificação, crescimento espiritual. E rajas e tamas, por outro lado, ele permanece totalmente estático, ele permanece, como se diz, tem outra palavra, paralisado, né? Velar é tamas macrocósmico, projetar é rajas macrocósmico. Os gunas e tamas e rajas, as três energias, elas se manifestam mais tarde na mente do jiva, elas se manifestam através dessas cordas, assim por dizer, que amarram o jiva no samsara. Os rajas, no seu ponto de vista macrocósmico, ok? Ele quebra o espelho puro de Maya. Então, desse rajas, ele se refere de novo a Vikshepa. Tá? Essa energia de Maya é o poder de Maya, entendeu? Que mais tarde ele é experimentado pelos jivas como Rajoguna. É o poder de Maya que tem o poder de estilhaçar a consciência e fazer ela aparecer, assim por dizer, como inúmeros estilhaços de objetos no universo, assim chamado cosmos. Okay? Então, é esse poder de Vikshepa que, na medida que ele entra em contato com a consciência, esse poder, o Avarana grossifica a energia e o Raja estilhaça esse espelho macrocósmico para produzir o Big Bang, para produzir o desenvolvimento do cosmos. Né? Rajas, o Vikshepa, quebra o espelho puro de Maya em inúmeros estilhaços, entre eles os jivas, os seres, né, que brilham com a consciência, e os espalha por todos os cantos do cosmos. Uma vez que os jivas aparecem, o poder velador Avarana de Maya, aquele poder
de Maya, que grossifica a energia, aquele poder ele se torna ativo, né, na mente do indivíduo, como o quê? Como ocultação, velação, ignorância, incapacidade de compreender o que está realmente ocorrendo, né? Então, essa avidya, essa ignorância do Jiva, é devido ao Rajoguna, excesso de Rajoguna no corpo sutil, que produz esse brilho um pouco, como se diz? Empanado, não? Empanado, acho que é italiano, é aquele opaco. Opaco, né? É um brilho mais opaco, de tal modo que o Jiva, se a gente pode observar, cada um de nós, né, nós somos o produto da consciência que reflete ou brilha no corpo sutil, e cada um de nós possui um corpo sutil diferente do outro, né? Então, algumas pessoas com o corpo sutil condicionado por muito mais tamas, entendeu? Eles têm uma mente o quê? Uma mente mais opaca, uma mente menos clara, menos brilhante. A gente utiliza esse termo, o cara é muito brilhante. Vocês lembram desse termo? O cara é muito brilhante. O que significa? Ele tem mais sattva e menos tamas e rajas. Então, ele se torna mais brilhante. Ser brilhante, ele brilha mais, ele é mais sábio, ele percebe fenômenos, entendeu? De modo mais apurado, entendeu? Então rajas quebra em inúmeros estilhaços e os espalha em todos os cantos. Uma vez que os jivas aparecem, o poder velador se torna ativo. Então, eu estava dando o exemplo, um indivíduo extremamente tamásico, né, com o corpo sutil, com excesso de tamoguna, a gente pode perceber que ele é menos claro, menos brilhante, entendeu? Menos dinâmico e ativo, né? Menos focado, né? Ele tende a dormir mais, né? Fazer menos, ele não gosta de estudar, contemplar, refletir, entendeu? São esses indivíduos que servem o propósito da criação como os jivas humanos que operam, né, a parte mais básica, né, da pirâmide social, que é a classe operária trabalhadora. Entendeu? São os jivas com muitos tamas, né, operando nos seus corpos sutis, produzindo esse reflexo opaco da consciência, com menos habilidades intelectuais, portanto, mais bem desenhados para trabalhos físicos repetitivos, né? Uma vez que os jivas aparecem, o poder velador se torna ativo. Como Ishvara é anterior ao aparecimento de tamas, ele não é iludido por Maya. Agora a gente vai começar a fazer essa distinção entre Maya e Ishvara. Okay? Ishvara é pura sattva. Por isso que a gente diz que Ishvara é o Lorde desse universo, é o Criador desse universo, muito embora ele seja um reflexo da consciência em Maya e, portanto, ele dependa de Maya, ao mesmo tempo, ele é livre da ignorância projetada por Maya. Por quê? Porque Ishvara é livre, ele é anterior à produção desse fenômeno chamado velação ou velamento. Entendeu? Como é que a gente diz? Aparecimento de tama. Velamento. De ocultar, de velar, ele é anterior a isso, né? Então, a gente diz que Ishvara, na verdade, ele, muito embora ele dependa de Maya, ele controla Maya. Essas afirmações, às vezes, que elas são meia confusas e requerem uma certa atenção, porque a gente, em outras passagens, a gente diz que Ishvara depende de Maya, mas Ishvara controla Maya, e Maya depende de Ishvara. Por quê? Ishvara é sattva pura, ok? Muito embora não exista realmente sattva pura, as escrituras dizem que Ishvara é a consciência que brilha no aspecto predominante de Maya satívico. Satya Pradana Prakriti produz Ishvara. Então, essa inteligência Ishvara, entendeu? É que tem a capacidade de manipular as três energias. Ele é pura sattva, mas de sattva, naturalmente, Maya também produz rajas e tamas.
E Ishvara, esse ser vivo, autoconsciente, feito de inteligência pura, de sattva pura, ele tem o poder de manipular e administrar as outras duas energias, entendeu? E criar esse coquetel das três energias e produzir esse universo de infinitos números de seres inertes e sencientes. Então, Ishvara é aquele que controla Maya, porque Maya, fundamentalmente, esse Prakriti primordial, ele nada mais é do que as três energias, entendeu? Ele é esse aparato refletor extremamente sutil que ele produz essas três energias e esses três princípios. As escrituras também dizem que o reflexo da consciência no aspecto de Maya altamente predominado por Satya, produz Ishvara, e a consciência, quando ela brilha no aspecto da consciência mais predominado por Rajas, ela produz o Jiva, e o aspecto da consciência, que brilha no aspecto mais tamásico de Maya, produz o universo físico-material, assim como nós o percebemos. Entendeu? Então, Ishvara, ele é anterior ao aparecimento das outras duas energias. Portanto, ele não é impactado por tamas e ele não é impactado por rajas, entendeu? Ele não é impactado por avarana. Avarana não é impactado por vikshepa, entendeu? Porque ele permanece simplesmente como essa energia fundamental a partir do qual as outras energias se desenvolvem, os 5 elementos primários e todo o universo, ele vem em manifestação. Portanto, como Ishvara é anterior ao aparecimento de Tamas, ele não é vítima de Maya, ele não é iludido por Maya. Né? Então, quem é que é responsável por toda a ignorância humana, por todas as ações extremamente adármicas, né, que existem, né, no universo, né, no nosso planeta, porque atualmente aqui nós conhecemos, né, mas concretamente os fenômenos, as ações, as atividades, a natureza humana, como assim dizemos, né? O que é responsável por isso? É Maya, entendeu? Maya é responsável porque Maya é que produz tamas, e tamas vai impactar o intelecto do Jiva. Mas Ishvara, por sua vez, ele é anterior e ele é inteligência pura, mas ele projeta esses seres vivos e ele projeta o Jiva humano, entendeu? E ele concede ao Jiva humano um intelecto inteligente, intelecto sofisticado, né? Com a capacidade discriminativa, e aí ele projeta o campo dármico e diz assim, agora que vocês apareceram aqui, vocês precisam interagir com o campo até que vocês consigam sair desse labirinto chamado samsara. Understand? E ele, vendo a situação do Jiva humano, ele fala, os caras não vão conseguir jamais sair desse labirinto, portanto, com a criação, eu forneço as escrituras que revelam a saída desse labirinto chamado samsara. Então, Ishvara é a inteligência pura, ele produz todos os jivas, ele opera todos os jivas não humanos, todos os jivas não humanos, eles seguem as suas naturezas, eles não violam Dharma, eles são governados e operados pelo corpo macrocósmico causal e eles vivem em total harmonia com os outros seres. E ele desenvolve o Jiva e diz, olha, vocês vão ter uma capacidade de escolha que vai permitir a vocês, fundamentalmente, viverem em harmonia com os outros seres ou viver em desarmonia devido às suas tendências, aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Okay? Meus gostos e desgostos. Ele concede esse livre-arbítrio aos jivas, essa inteligência aos jivas, ele concede o campo e diz assim, ó, esse é o jogo chamado vivo, você vem aqui, você vai interagir, e aqui estão as escrituras que vão permitir a você aprender como se comportar nesse campo, de modo que no processo você desenvolva uma mente contemplativa e consiga compreender a sua real natureza e se libertar desse labirinto, como voando, né? Deixando a árvore do samsara, deixando a floresta do samsara, como a gente queira elaborar essa metáfora. Mas
essas escrituras são reveladas por Ishvara para os jivas. Como Ishvara é anterior ao aparecimento de Tamas, o Ishvara é pura inteligência e ele não é afetado por essa avidya, essa ignorância, essa dualidade criada por Maya. Por esse motivo, não é possível culpar Ishvara pelos males do mundo. Eles podem ser atribuídos à ignorância ou à Maya, à ignorância do Jiva sobre Ishvara e Brahman. Então, todos os males do que a gente vê, todas as violações do Dharma, elas são atribuídas a Maya, e esse poder chamado Tamoguna, que opera o intelecto de cada Jiva, entendeu? De tal modo que eles nem são capazes de se aproximarem das escrituras, e se aproximarem um pouco, imediatamente eles se afastam, porque é uma vibe completamente diferente do samsara, entendeu? Então, somente alguns jivas humanos, eles começam, né, a vibrar, a desenvolver uma mente mais refinada e sutil, que vai ressonar com as escrituras, aí ele vai entrar nesse estágio final do processo de sua evolução, que é o auto-investigação e o autoconhecimento, né? Portanto, Ishvara é livre dos males do mundo. Eles são atribuídos a essa ignorância projetada por Maya, chamada de avidya, né? A ignorância do Jiva, sobre o quê? Sobre Satya e Mithya, a ignorância do Jiva em referência a Ishvara, o Lorde desse universo manifesto, e Brahman, o substrato desse universo manifesto. A ignorância religiosa e espiritual do Jiva a respeito de Mithya e Satya é a causa de toda a violação de Dharma, de todos os males do mundo, essa ignorância espiritual, né, que nos dias de hoje é extremamente densa, extremamente pervasiva, entendeu? Nesse planeta, né? Essa ignorância espiritual é a ignorância a respeito de Ishvara e Brahman. Por que seus corpos sutis estão velados, estão opacos, né? Sabe, o corpo sutil, ele é opaco devido a tamas. Uma das metáforas utilizadas para tama é, por exemplo, um balde, ou um lago barrento, ou um balde com água com muito barro. Um balde com muito barro, ou um lago barrento, ele não reflete a luz. Ele não reflete de noite as estrelas e a lua, né? Porque ele se tornou barrento, opaco, tamásico. A mente do indivíduo, quando ela é mais tamásica, é equivalente a um balde cheio de barro que já não reflete a luz da lua, a luz das estrelas, não reflete devido a excesso de tamoguna, excesso de barro, né? Que torna a mente, o corpo sutil e o intelecto do Jiva opaco, tamásico, apático, né? Porque seus corpos sutis estão velados devido a excesso de tamoguna, os Jivas ignoram o fato de serem a consciência livre. Naturalmente, isso é uma ignorância universal. Ninguém nasce já consciente de que eu sou a consciência sempre livre e independente, eu sou o substrato, eu sou aquilo que pervade tudo. Ninguém nasce com esse conhecimento, com raríssimas exceções. Mas até mesmo essas exceções, elas precisam esperar o momento que o corpo causal revele no corpo sutil, no intelecto do indivíduo, como no caso de Ramana, na idade de 17 anos, o autoconhecimento simplesmente surgiu no seu intelecto. Por quê? Porque ele já nasceu com aquele conhecimento. Faltava simplesmente um acabamentozinho, entendeu? Aí ele nasceu em circunstâncias favoráveis, numa família favorável, e aí no seu devido momento, ele teve uma experiência, uma epifania, e imediatamente aquela epifania, que a maioria das pessoas, a epifania mais sem vergonha que existe, é uma epifania de near death experience, é uma experiência de quase morte. Ele teve aquela epifania que, em geral,
não produz autoconhecimento nos indivíduos, mas no caso dele, quando aquela epifania de quase morte ocorreu, ele simplesmente investigou e começou a questionar: quem é que vai morrer aqui? Quem é que vai morrer? Eu estou pensando aqui, eu vou morrer. Quem é que vai morrer? Esse corpo vai morrer? É minha mente que vai morrer? Aí, imediatamente, puf, o autoconhecimento apareceu claro. Eu sou o espírito, eu sou essa consciência eterna, que não existe início, meio e fim. Então, essa consciência, ela raramente, esse conhecimento é disponível para o indivíduo jiva sem um longo processo de associação com as escrituras reveladas por Ishvara e em associação com o professor válido e competente. Então, quando ocorre devido a um punya espiritual muito grande que esse indivíduo já trouxe de nascimentos passados. Né? Porque seus corpos sutis são opacos, velados, devido ao excesso de tamas, os jivas, eles não compreendem quem eles são, o que eles são, a sua natureza como pura consciência, né? E que a consciência é livre e independente, né, do aparato refletor. Essa ignorância tem continuado para sempre. Essa ignorância é anadi. Anadi significa sem início. Né? De novo, nós estamos aqui, né, quebrando, destruindo a ideia de que existe um início da manifestação, um início da criação. Né? Essa criação, ela é um produto de Maya, de avidya, de ignorância, entendeu? Que produz essa dualidade e mantém, através desses operários jivas que continuam reforçando essa ignorância universal, macrocósmica, mas ela não tem início. Uau! Não tem início. Ela existe sempre, porque em Mitya, a natureza de Mitya não é linear, é cíclica. Entendeu? Cíclica. Do mesmo modo que os cientistas determinam que na natureza de Mitya, nada se cria, nada se destrói. Tudo simplesmente transforma a si próprio de energia, matéria. Nada pode ser criado, nada pode ser destruído. Do mesmo modo, todo esse universo, ele não possui um início, é anadi. Essa ignorância, essa avidya produzida por Maya e Ishvara, eles são anadi, são sem início. O jiva também é anadi, beginningless, sem início. Sem início é aquilo que existe além do tempo. Tempo é uma projeção aparente causada por Maya. Na medida que os jivas se identificam com os seus corpos e percebem o mundo dualístico no qual existe distância ou separação entre os objetos, e o tempo para percorrer esses contatos, essas distâncias, né, entre objetos, dentro desse paradigma espaço-tempo. Os jivas projetam essa ideia de tempo, mas Maya, Ishvara e Jiva, eles existem antes desse fator tempo aparecer no intelecto do jiva humano. Okay? Quando não é manifesto, esse universo existe como o quê? Existe como semente, como potencial. Nada mais é do que o corpo macrocósmico do universo recolhido em seu estado de semente, seu estado potencial. Em outras palavras, é o que alguns textos se referem como a noite de Brahman, entendeu? Aí depois o dia de Brahman, como esse estilhaço ocorre dentro do âmbito da consciência, Maya produz esse estilhaço, recentemente denominado como Big Bang, por alguns cientistas. Okay? Essa ignorância tem continuado para sempre, ela sempre existe sem um início, porque Ishvara e Maya são eternos, mais do que eternos. Eternos dá uma ideia, dá uma noção de que é alguma coisa que jamais tem fim, mas não, é sem início, entendeu? A palavra eterno tem uma conotação, uma coisa que vai durar para sempre, mas o conceito de anadi, sem início, é um conceito mais difícil para o indivíduo humano compreender.
mas precisa ser compreendido, porque a natureza de Nitya não é linear, mas cíclica. Okay? Porque Ishvara, Maya e até mesmo Jivas são anadi. O Jiva, ele é anadi, sem início, mas o Jiva tem um fim. Ishvara não tem início, Ishvara não tem fim. Maya tem início, Maya não tem fim. Jagata não tem início, e Jagata, o universo, não tem fim. Ele existe manifesto ou não manifesto. Mas o Jiva não tem início, mas o Jiva tem fim. Você vê que não apareceu o Jiva naquele comentário? Por que o Jiva tem fim? Quando o Jiva simplesmente reconhece a sua real natureza como consciência, e a sua consciência, até então clustered ou coagulado com essa sensação de individualidade, ela simplesmente se dissolve na consciência como consciência. Do mesmo modo que o rio se dissolve no oceano sem alguma resistência. A consciência do Jnani, firmemente autorrealizado, se dissolve na consciência universal sem nenhuma resistência, sem nenhuma relutância, entendeu? Eu sou aquilo, eu sou a consciência, eu não tenho mais nada a fazer nesse mundo dualista, entendeu? Onde as pessoas ficam todo o tempo correndo daqui para lá, dentro desse labirinto do samsara. Então, o indivíduo, ele tem um fim. O fim do Jiva, o Jiva não é eterno, ele é sem início, mas ele tem um fim e ele foi desenhado para compreender a sua real natureza de tal modo que o ciclo dessa alma individual chegue ao seu fim. E aquele Jiva é dito como liberado, Videha Mukta, aquele que se dissolveu no oceano da consciência e existência. Ok? Aquele que não possui mais desejos e aversões vinculantes e compulsivos que o traga de volta a um outro nascimento. Tudo o que nos traz de volta são os nossos desejos, são os nossos gostos e desgostos. São tudo aquelas energias, né, que ainda procuram resolução, completude, esclarecimento e etc., né, nossas vontades. Então, o Jiva é o único princípio que é sem início, mas que possui o Jiva individual. O fenômeno, o Jiva eterno, que é um outro conceito apresentado pelo Vedanta, o vida eterno é o princípio chamado Jiva, dentro dessa trindade, Ishvara, Jiva e Jagata. Jagata é o palco, é o campo dármico, desenhado para os Jivas trabalhando seus karmas. Ishvara é aquele que controla e manipula as três energias, desenvolve as três energias nesse universo, né, grossificado, manifestado, no qual os jivas podem, né, processar karma e desenvolver aprendizados e compreensões que o eleve espiritualmente até que ele compreenda a natureza não dualista da realidade, né? Ao mesmo tempo em que Maya venda ou vela os jivas, rajas os deixa extrovertido e eles veem apenas os objetos. A mente extrovertida do jiva, ela se conecta, né, através dos órgãos sensoriais do corpo sutil. Esse jiva se conecta através dos seus órgãos sensoriais do corpo, com os objetos, e ela somente vê os objetos. Entendeu? Ela não vê nada mais. Ela só vê os objetos e ela somente discrimina os objetos da um ponto de vista. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero. A mente desse jiva, desse samsari, ela não leva em conta o benefício do todo, entendeu? O interesse do todo. Ela não leva. Ela só leva em consideração aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, porque sou eu e eu. Né? Essa é a ignorância devido a excesso de rajas e tamas. Então,
o indivíduo, devido a esse poder chamado rajas, ele se torna extrovertido e eles veem os objetos, e não somente veem os objetos, e ele começa a correr incessantemente para ver o que ele quer e evitar o que ele não quer. É um corre-corre total. Né? O véu faz com que o jiva se sinta incompleto. Então, o véu, esse fenômeno, a varana que produz esse poder velante chamado tamoguna, na mente do indivíduo, faz com que o indivíduo ele não perceba a sua real natureza e a natureza do universo como uma coisa una, como o substrato de tudo isso, como a unidade, né? A totalidade, como o Brahman, como consciência, não percebe que tudo isso é somente uma projeção dentro de mim mesmo. Então, essa incapacidade de compreender isso, a gente chama de tamoguna operando na mente do jiva humano. Quando o jiva ele não apreende devidamente a real natureza, né, da realidade, o que ele faz? Ela projeta, entendeu? Ela projeta valor nesse universo e ela começa a verificar e determinar todos os objetos segundo as minhas vasanas, dizendo isso eu quero, isso eu não quero, isso eu não quero, e todos esses objetos servem o propósito de me completar. Tamoguna vai desenvolver, vai produzir esse sentimento de incompletude, porque o jiva, ele não compreendendo que ele é a essência da mente, ele pensa que ele é a construção corpo-mente, inevitavelmente ele se sente incompleto, inadequado, insuficiente, e ele crê que os objetos vão servir o propósito de resolver essa problemática humana. Né? Então, o primeiro é o tamoguna, que vai embutir, que vai apanar, que vai velar a compreensão do jiva, ele não compreendendo a real natureza do ser, a real natureza não dual do universo, ele vê a dualidade e ele extrovertidamente ele passa o tempo todo correndo para ver e correndo para evitar. Okay? Portanto, o véu faz com que os jivas se sintam incompletos e eles assumem que conseguir os objetos pode completá-los. Não, eu preciso do que eu preciso, eu quero o que eu quero, é isso que vai me fazer feliz, isso tudo é o quê? Rajas e tamas. Rajas oculta e tamas oculta e rajas projeta valor aos objetos. Aí, de novo, no dia seguinte, tamas oculta e o rajas projeta valor nos objetos, entendeu? De acordo com minhas vasanas. Né? Então, o jogo nada mais é do que isso. A não apreensão vai criar uma misapreensão dos objetos como inerentemente valiosos. Assim os jivas terminam por desenvolver o quê? Vasanas, tendências. A gente já chega aqui com o nosso saco de vasanas, né? Aí a gente começa a mostrar as nossas tendências já da idade de 6 meses, ou de repente 1 mês, cada bebê é diferente um do outro, porque ele já está sendo operado por suas vasanas, né? Aí ele vai crescendo, aí daqui a pouco ele começa a interagir, né? Depois de alguns meses, ele começa a interagir, até mesmo no útero materno, eles começam a interagir com o seu meio ambiente, e eles vão desenvolvendo outras experiências e outras vasanas, tendências, né? Então, o que ele faz? Eles continuam extrovertidos, né, buscando essa resolução no campo, correndo para ver, correndo para evitar, e desenvolvendo mais vasanas, reforçando mais e mais vasanas, essas tendências, todas elas fundadas na ignorância da realidade não dualista do universo, né, dessa manifestação. Né? Eles terminam por desenvolver essas vasanas, né? Essas vasanas que quase sempre são papas, a menos que o indivíduo possua vasanas meritórias, vasanas espirituais, que começam a produzir punya vasanas. Punya vasanas são vasanas que são conduzentes
a mais e mais circunstâncias favoráveis, e circunstâncias favoráveis, elas são conducentes a uma mente mais pacificada, uma mente mais tranquila, uma mente mais focada. Punya não é o nosso objetivo, mas Punya, ele facilita, né, uma mente, uma qualidade mental, emocional mais focada, mais clara. Por quê? Porque se você produz vasanas tendenciosamente, né, papas, adversidades, conflitos, o que ocorre com a mente que experimenta, né, prarabdha karmas difíceis, adversos e conflitantes todo o tempo? A mente perde o seu poder de discriminação, né? Sua capacidade de foco, sua capacidade inteligente, porque ela está sendo bombardeada por papas, por adversidades, né? Então, Punya tem o seu valor, né? Assim, elas terminam por desenvolver tendências positivas e negativas. Em geral, são tendências fundadas na ignorância da real natureza do ser, e elas se sentem incompletas, e a tendência são vasanas, são gostos e desgostos para os objetos. É isso que a grande maioria dos jivas humanos experimenta, ok? Papas, vasanas espiritualmente negativas, porque são vasanas materialísticas que dizem que esse objeto de experiência é o que vai me resolver. Raramente se encontra indivíduos com vasanas espirituais que o levem a compreender que nenhum objeto de experiência vai me resolver, mas somente uma vasana profundamente elevada, espiritualmente elevada, que é a vasana pela compreensão da minha real natureza. Raros indivíduos desenvolvem esse valor pela compreensão como desdobrada nos ensinamentos dos Upanishads. Raramente. Mas, ainda assim, existem as vasanas. Nós, do Vedanta Brasil, nós desenvolvemos essas tendências, essas vasanas espirituais, esses punyas espirituais, né? Que são produtos das nossas ações, são méritos de esforços passados, nascimentos passados, e nessa vida, todos nós trabalhando para nos elevarmos, purificarmos espiritualmente, a gente vai abandonando tudo aquilo que obstaculiza, né, a nossa elevação. A gente abandona os hábitos, os vícios, as drogas, os prazeres sensoriais excessivos, a gente vai abandonando tudo isso e a gente vai desenvolvendo, né, esse controle mental, controle dos órgãos sensoriais, e gradualmente a gente desenvolve nossa faculdade intelectual discriminativa até que esse intelecto se sente atraído pelos Upanishads, pelos ensinamentos desdobrados pelos Upanishads, né? O véu faz com que eles se sintam incompletos e eles assumem de que os objetos possam resolvê-los. Assim, terminam por desenvolver essas vasanas, punya e papa, né? Portanto, o mundo que parece real para os jivas, mas na verdade é neutro em valor, torna-se um campo de experiência, boga, que gera prazer, sukham e dukkam. Então, os prazeres e dores da vida são os frutos desses doces, doces, essas frutas, né, doces e amargas, que nada mais são do que as experiências de prazeres e dores que o jiva, né, constantemente experimenta em samsara, né? Lembra do ensinamento do Gita sobre a árvore do samsara, ou no Tattvabodha também, a árvore do samsara? O jiva é o pássaro que fica lá, né, nos galhos dessa árvore do samsara, comendo e experienciando os frutos doces e amargos dessa árvore do samsara, que são os prazeres e os desprazeres, né? O sukham e o dukkam do samsara, okay? Os prazeres e dores. Nada mais é do que isso, samsara. A vida do jiva nada mais é do que esse campo de experiência, né? Para gerar essas experiências de prazeres e dores. Os jivas, então, estão, portanto, a mercê de Ishvara na forma do mundo, né? Ishvara produz os jivas, produz o campo, né? Produz esse campo de ações e de experiências, e os jivas estão à mercê de Ishvara, mas ainda assim é somente através do esforço pessoal do jiva que o jiva pode se libertar da árvore do samsara.
É somente através do esforço pessoal do Jiva que o Jiva pôde deixar o oceano do samsara, o labirinto do samsara, a floresta do samsara, somente através do esforço pessoal do Jiva. Isso é importante ser enfatizado, porque o Jiva não é totalmente à mercê de Ishvara, muito embora Ishvara controle tudo, né? Dentro de samsara, dentro, né, dessa projeção, ele controla como? Ele concede a nós os resultados dos nossos esforços. Aí diz assim, não, eu estou à mercê de Ishvara, então eu não vou fazer nenhum esforço. Eu vou simplesmente me entregar aos meus desejos por segurança, poder, prestígio e prazeres, porque eu sei que eu não conto para todo mundo, né? Essa é a noção fatalística, né? De que o livre-arbítrio não existe. O livre-arbítrio existe e é somente através de um exercício inteligente, um exercício satívico, um exercício dármico desse livre-arbítrio que permite ao indivíduo de agir de tal modo, entendeu? Ele desenvolve mais e mais sattva. Os jivas, então, estão, portanto, à mercê de Ishvara na forma do mundo, né? O Jiva depende de Ishvara, Ishvara depende do Jiva, e a libertação do Jiva depende principalmente do Jiva, porque somente através dos nossos esforços espirituais, Ishvara irá conceder a nossa libertação, porque Ishvara nada mais é do que um facilitador, é aquele que concede os resultados dos nossos esforços, resultados de nossas ações. Ele não pode fazer milagre. Se a gente permanece o tempo todo, né, a nos drogarmos, a bebermos, né, uma vida tamásica, roubando, trapaceando, mentindo, enganando, entendeu? A gente não pode esperar que Ishvara possa conceder a liberação do samsara ao indivíduo naquele nível, entendeu? De desenvolvimento. Tá? Então, principalmente, depende de nós. A gente faz o nosso trabalho e a gente deixa os resultados, né, por conta de Ishvara. Quando Ishvara realmente ele notar que os nossos estímulos, nossas motivações são puros, nosso desejo é puro e que o indivíduo ele realmente pode servir, né, para o meio ambiente, para o todo, ele simplesmente concede, facilita essa última clareza, essa última dissolução de dúvida a respeito do indivíduo, e o indivíduo se toca, né? Aquele famoso a ficha que cai ou citocômetro que acende. Portanto, o mundo que parece real para os jivas, mas na verdade é neutro em valor, torna-se um campo de experiência. O mundo é neutro de valor. Isso é importante. O valor dos objetos é concedido pelas vasanas do jiva. É o jiva que determina o que tem valor e o que não tem valor. Duas pessoas diferentes, né? O mesmo objeto de experiência, para uma pessoa, esse objeto de experiência é uma fonte de prazer e para outra pessoa é uma fonte de desprazer. Então, onde é que está o prazer e a dor naquela experiência? Mas somente nas vasanas, nas mentes dos dois jivas. Um teve uma experiência negativa a respeito desse objeto de experiência e um teve diversas experiências positivas a respeito desse objeto de experiência. Aquele que teve diversas experiências negativas, ele vai ver esse objeto de experiência como uma ameaça. Né? Aquele que desenvolveu, né, um relacionamento de prazer com aquele tipo de experiência vai ver essa experiência como o campo, como o prazer. Sim, venha, mais, porque gostei e quero mais. Né? Então, os valores, eles existem sobrepostos ou projetados pelas vasanas de cada um de nós. Okay? Jamais eles existem. Na verdade, o campo dos objetos e os objetos é de valor neutro. Ele se torna um campo de experiências de prazer e desprazer dependendo das vasanas que operam a mente, o intelecto do jiva.
que nada mais é do que impressões mentais, emocionais e intelectuais deixadas por experiências anteriores. Vasanas são impressões mentais, emocionais deixadas como pegadas, né, como impressões na mente, no intelecto do jiva e depositada no corpo causal como vasanas. Essas predisposições de reagir a respeito a tais objetos de experiências no dia a dia, né? Os jivas, então, eles se tornam totalmente amarrados à mercê desse sistema chamado Ishvara, entendeu? Vasana, né? Depois uma predisposição de pensar, sentir e agir, aí uma ação que é influenciada por essa predisposição, né? Aí o resultado da ação, que nada mais é do que um resultado, como é que se diz? Uma impressão, uma marca deixada por essa nova resposta que eu dei a essa situação, que vai quase sempre reforçar a minha vasana anterior. O único exercício realmente inteligente desse livre-arbítrio humano, ele só é possível na medida que nós encontramos as escrituras de Ishvara e começamos a sacrificar as nossas vasanas, nossos desejos e aversões no altar do Dharma, aquilo que é de benefício ao todo, aquilo que é justo, aquilo que é correto, não aquilo que eu quero e não quero, mas aquilo que é realmente de benefício do todo. Esse é o único exercício realmente inteligente, porque ele vai promover essa purificação mental, intelectual, emocional e jiva, no qual essas qualificações necessárias para o autoconhecimento se desenvolvem. Ishvara não é um experimentador, uma pessoa gigantesca situada no céu espiritual, embora as religiões, menos as religiões mais rústicas, mais rudimentares, o personifiquem como no céu. É apenas um poder impessoal que cria os objetos materiais, entre eles os jivas, e concede ou entrega impessoalmente os resultados das ações dos jivas, os resultados dos esforços. Ele vai concedendo, é por isso que os gênios, na linguagem dele, Ishvara é somente um facilitador dos nossos karmas. Aquilo que você coloca no campo como investimento vai pagar o dividendo. Se for papa, você vai receber um dividendo que vai ser mais e mais adversidade, conflito, dor, desprazer, etc. E suas ações são ações dármicas, ações satívicas, né? Você vai receber dividendos que são, que em vez de adversos, são favoráveis a uma mente calma e um coração tranquilo. E a gente precisa de uma mente calma e um coração tranquilo. A gente para por aqui, então, Marcelo, no meio desses desdobramentos aqui. Não, peraí. Aqui, falta só um parágrafo. Vamos terminar isso aqui. Ishvara não é inconstante como os jivas. Os jivas, eles são sujeitos aos seus quereres e não quereres, gostos e desgostos. Eles podem ser corrompidos, né? Assim, não, você me dá isso que eu te dou aquilo. Tudo bem, você é o prefeito da cidade, ok, se você me dá isso que eu te dou aquilo, você vai se tornar uma pessoa rica, etc. etc. Então, os jivas são sujeitos a bribes, né? a corrupção, etc. etc. Mas Ishvara não. Ishvara não é uma pessoa gigantesca situada no céu, Ishvara não é inconstante como os jivas, ele não é sujeito a bribes ou a corrupção, e muitas vezes parece que ele tem uma quedinha por um, uma quedinha por outro. Pô, olha só o que ele está concedendo para o meu vizinho, e olha só que dificuldade que Ishvara está colocando na minha vida, né? E não, Ishvara não tem preferência por ninguém. Até mesmo quando Lord Krishna diz que aqueles devotos que sabem, que me veem como a sua essência, como a consciência e existência, que é a mesma essência do jiva, aqueles jivas que me compreendem realmente como eu sou, eles são os meus jivas prediletos. Mas isso não significa que ele tem um relacionamento pessoal com o jiva, ele está simplesmente apontando para o fato que aqueles jivas serão favorecidos com parabada karmas muito elevados, muito favoráveis
para essa elevação sucessiva e sempre, né, mais à disposição. Eles são os meus adorados porque eles me adoram, eles compreendem aquilo que eu sou realmente, portanto, eles vão desfrutar de um Parabhada Karma elevadíssimo, espiritualmente falando, né? Quando produz resultados indesejados, Ishwara é temido e odiado. Isso é um ponto interessante, né? As pessoas têm medo de Ishwara porque, eu tenho que ficar de olho, né, nas minhas ações aqui, porque ele pode produzir resultados horríveis. Qual é o resultado mais temido pelas pessoas desses círculos religiosos mais rudimentares? É a queima, né? Hoje em dia a gente fala tanto de queima do Cerrado, queima da Amazônia. Imagina você queimar na floresta do samsara, no inferno, entendeu? Eternamente você está queimando lá, né? No inferno é aquilo que a maior parte desses jivas temem, né? Mas eles temem também, né, de que adversidades possam dominar a vida deles, né? E quando Ishwara produz resultados favoráveis, aí o jiva assim, eu adoro Ishwara, eu amo Ishwara, entendeu? Etc. Obrigado, Ishwara. Então, essa briga com Ishwara, entendeu? É uma outra forma infantil do jiva de projetar Ishwara como uma pessoa, um indivíduo que tem preferências ou favorecimentos em relação a esse jiva ou aquele jiva. Ok? Não é assim. Ishwara é um sistema impessoal, é um sistema vivo, autoluminoso, autoconsciente, feito de conhecimento e inteligência pura, que produz o campo, produz os jivas e vai concedendo os resultados, e não existe nenhum espaço, quando a gente chega no Vedanta, para vitimização. Vitimização é um conceito totalmente erradicado da mente do Vedantino, porque o Vedantino compreendeu, se está vindo para mim, é porque é o resultado que eu mereço. Esse é um sistema meritório que não comete erro. Tudo que os jivas não pensam não faz parte do karma deles. Tudo o que eles pensam é resultado de seus karmas. Os corpos sutis do jiva são coloridos por preconceitos, opiniões, crenças, fantasias e conhecimentos, seja esse correto ou errôneo. Sua experiência subjetiva é chamada dualidade, dualidade do jiva, ou criação do jiva, shrishti, essa criação do jiva, entendeu? Ela é totalmente subjetiva, ela é uma função de suas vasanas, e as vasanas nada mais são do que ideias, noções, preconceitos, opiniões, crenças, etc., etc., que nada mais são do que os resultados das minhas ações anteriores, né, que vão chegando para mim e eu vou determinando a minha interação com o campo e vou desenvolvendo uma interpretação dessa experiência humana que todos nós conhecemos, né? As dualidades de Ishwara e do Jiva são apenas aparentemente diferentes. Eu vou deixar um último comentário sobre esse parágrafo para a semana que vem, porque o almoço está pronto. A Silvia já foi esquentar ele para mim, mas eu quero dar uma outra pinceladinha nesse parágrafo, que é muito bonito. Ok, queridos? Então, a gente se vê semana que vem, Ishwara permitindo, né? E... Sim. Eu podia fazer uma sugestão, eu sei que agora você já está encerrando, mas se desse talvez nas próximas aulas, não sei se você concorda com isso, de você deixar uns 10 minutinhos para a gente poder tirar alguma dúvida no final, que você falou tanta coisa, e aí vem uma questão e a gente vai embora sem aquilo ali. É uma sugestão minha, se for possível. Eu acho ótimo. Mas você lembra, Eduardo, você, como todo mundo, é sempre bem-vindo de levantar a mão e me interromper, entendeu? Eu não gosto de interromper, eu não gosto de interromper no meio, mas tudo bem. Eu sei, tradicionalmente as aulas de Vedanta, elas não dão espaço a essas interrupções, mas a gente ensina o Vedanta tradicional e na não tradicional modo, entendeu? Porque é mais bem desenhado para a cultura ocidental. Então, você levanta a mão de modo que a gente possa interagir. Eu tenho um prazer enorme de interagir com as suas questões, ok? Tá bom. Mas muitas vezes a gente cria esse espaço e ninguém tem dúvida. Você vê que no início eu parei, alguém tem dúvida sobre esse parágrafo, aí ninguém fala nada, entendeu? Então, eu acho que talvez mais fácil seja você, qualquer um de nós, simplesmente levanta a mão digital ou a mão física e aí a gente interrompe. Legal. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord, Krishna, Narayana, Govinda. Obrigado, Ishwara. Obrigado a todos os jivas que participam do Vedanta Brasil e todos os jivas que sabem que eles são nada mais, nada menos que a consciência única, una, não dual. Um abraço a todos, até a próxima. Beijos e abraços e namastê. Obrigado, professor.